Fala, Vitor. Fala, Vitão. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então tá bom. Dia de sangue hoje? Quarta-feira geralmente são quarta-feiras animadas, né? Pois é. A gente tá escolhendo bem as datas. Quarta-feira é um dia. Ah, eu vi um negócio, uma estatística aí. Puta, agora eu preciso pegar, cara. Parece que o mercado tem reagido bem até quarta-feira e começa a realizar até sexta. Tipo, não tá andando lá nos Estados Unidos. Cara, assim, tá bizarra a estatística. Quarta-feira é o pico. Hoje não sei se lá tá na estatística, mas. E a galera não quer ficar posicionada no final de semana. Com medo Sim, do Trump. Sabe, alguma coisa assim. faz sentido. Fogo, né? Fuego! Hoje tu chegou a fazer a mesa redonda com a mesa aqui ou não? Não, não era hoje. Eu acho que é a Não? próxima. Ah, na próxima quarta? É, Beleza. de 15 em 15. Bom, Vitão, beleza. Vamos lá. 4h34. Já estamos com um quórum legal aí na live. Acho que a gente pode dar pontapé inicial aí. Acho que tem algumas coisas legais para Boa. trazer, né? Pois é, vamos lá. Eu, Galera, eu separei aqui algumas ações que eu quero te perguntar, mas vamos deixar tá. para depois. Tá bom. Você que sabe. Dá uma revisão geral aí, pessoal. Acho que a gente tá, né? Hoje é uma semana importante. A gente teve inflação brasileira aqui, na terça-feira. Um pouquinho abaixo, né? Vamos dizer que em linha das expectativas, tá? 4,83 foi a última leitura. A gente teve 4,56, é acima da meta ainda, tá? Eu tive alguns colegas que, né, agora não assumindo partidos políticos, mas contestaram o fato dessa inflação, né? Seja se é fidedigno ou não, se o IBGE tá, né? Se tá certo ou não, eu não vou entrar nesse mérito, então. A ideia, né? Vamos seguir o que tá sendo proposto aqui, mas lembrando, né, que a inflação de alimentação aqui está impressionante, tá? Bem maior, a gente já está numa inflação de 7% ao ano, né? Que é uma inflação bem acima do que a gente está observando na ampla, né? Então, isso aqui tira muito poder de compra do brasileiro, tá? Então, ou seja, aqui foi um driver mais nulo, tá? Vamos lá, aqui, cadê? Aqui, tá? Isso aqui é um driver mais nulo. Aí hoje a gente teve, aqui esse foi o grande problema, né? A gente teve aqui a inflação americana. Opa, tem gente entrando aí. A inflação americana aqui. Ixi, vocês estão me ouvindo bem? Te escuto perfeitamente. Caiu para ti aí, Vitão? Oi, voltou, deu uma oscilação aqui. Acho que voltou. Voltou, voltou. Isso. Então, pessoal, a inflação americana que é o preocupante, tá? É o que a gente tem falado aí ao longo da última reunião, a gente falou isso. Lembrem-se que é interessante agora a gente não, muita incerteza no macro, é bom a gente tomar cuidado com o fluxo, tá? Porque a galera às vezes começa a errar. Então, assim, a gente tem trabalhado com zero expectativa de queda de yield nos Estados Unidos, tá? Então, assim, a Fed não tem espaço para derrubar os juros. Pleno emprego, né? Praticamente, nós temos ali uma atividade relativamente forte. Então, cara, assim, pelo macro não haveria espaço. Aí o que você tem um a mais é o Trump que tende a colocar medidas inflacionárias. Então, a primeira que realmente foi efetivada é a taxação do aço em 25%, alumínio e aço. Então imagina que isso daí, ou seja, isso vai ser repassado para o consumidor final, né? Então, ou seja, a pessoa que compra aço, né, fora do mercado, ela vai ter duas escolhas. Ela vai ou, né, pegar esse aço 25% mais caro e passar o produto com um certo repasse, ou ela vai tentar escolher
dentro do cenário local, alguém que forneça, mas é óbvio que o produtor local ele vai se aproveitar dessa taxação e vai aumentar o preço também. Então, de qualquer maneira, ninguém que seria idiota, burro, de você ter o produto internacional mais caro e você abaixar o seu preço, né? Então, qual que é a ideia? Você tem preços constantes ou mais altos. Não Sim, tem como baixar, né, Vitor? Então, assim, é de onde está para cima, e provavelmente é para cima. Então, isso já seria inflacionário. Então, ou seja, essa é uma medida, o que vem além disso, né? Então, qual que é a ideia? A gente vê aqui uma reversão positiva de yield depois de uma defesa de média LTA, tá? Então, ou seja, a tendência de alta, por enquanto, continua nos Estados Unidos, o yield segurando do patamar da onde está para cima. As expectativas de juros foram praticamente, de queda de juros foi praticamente anulada no ano, parece que agora está para dezembro, né? E eu acho que aquele negócio, isso é no-brainer. Gente, não tinha, sabe? Tem coisas óbvias, né? Às vezes o macro tá cinzento, tá nebuloso, mas isso aqui é óbvio, não tem espaço de queda de juros, tá? Então a gente tem uma reversão positiva lá fora em andamento no yield. Tá? Aqui no Brasil, eu já tinha destacado para vocês que a gente está com uma correlação forte. Tá? Então, por um lado, né, não temos nenhum espaço pelo crivo internacional de reduzir juros. Então, o Banco Central, pelo risco internacional, é dali para cima. Tá? Em função do local, o que a gente tem de melhora recente é o dólar. Né? O dólar realmente tende a ajudar bastante, tanto na percepção de risco como também em inflação. Tá? Então, ou seja, a gente vê um certo equilíbrio pelo dólar, então a gente está aqui com viés de alta para o indicador também, os DI 29 em diante, tudo em tendência de alta, perdeu um pouco de momento recentemente e busca certa estabilidade. Então, assim, a gente teve uma melhora pontual, mas não muito conclusiva para mim, Vitor. Tá? Então, assim, não é uma virada de tendência por enquanto, deixa um pavio muito grande, né? Se mostrasse reversão positiva junto com os Estados Unidos, tá? E eu não vejo muita mudança por enquanto no nosso quadro, vamos dizer, quadro fiscal. O que eu estava conversando com os analistas hoje aqui, Vitor, é a expectativa de eleição, que é muito prematuro. Mas o que que pode explicar esse dólar? Seria isso, né? Rejeição do governo atual, centro-direita ganhando espaço pelo mundo, eleição em 2026. Então, ou seja, isso poderia explicar um pouquinho. Também tivemos fluxo positivo para a bolsa, tá? Então, o dólar ajuda. O que poderia piorar o cenário para a bolsa é o dólar virando, né? E aí a gente volta, o dólar poderia azedar isso daqui. Então, o que que a gente vê? Um cenário regular. Então, resumo da ópera. Lá fora piorou em termos de juros, tá? Aqui no Brasil, a gente teve uma leve melhora, mas dependendo muito do dólar aí, né, que já precificou bastante. Até onde vai esse dólar? É difícil cair muito mais do que já caiu. Então, ou seja, será que tem mais muito upside? Então a gente vê, assim, segue cautelosamente otimista aí, Vitor, em relação ao call de juros, tá? show. Até fazendo, enquanto tu ia comentando, Vitor, eu puxei aqui o dashboard da B3, só para vocês terem uma ideia, fazia tempo até que eu não olhava esse dashboard. Na próxima reunião do Copom, que vai ocorrer no dia, entre os dias 18 e 19 de março, a gente tem o mercado aí acreditando com 92% de probabilidade em mais um aumento de um ponto percentual, né? Então, realmente aí o mercado, bem como o Vitor comentou aí, não vendo espaço para correção de juros, né? A primeira correção de juros aqui no Brasil, que tem um pouquinho de prêmio, cara, seria a partir de setembro, que a gente começaria a ter um pouquinho de prêmio aí no mercado, né, acreditando numa redução de 0,25 da Selic. Caso contrário, ou é manutenção ou é aumento de juros. É, é isso. Aí o que que a gente tem de tese, né? O que eu queria pontuar aqui para vocês gente, o que que é o mercado? O mercado é um grande acordo de cavalheiros, não pensem que não é, tá? Então, ou seja, você pode ter na macroeconomia diversos fatores em andamento, tá? Um mais curto prazo, um outro mais médio prazo, outro para mais longo prazo. Os investidores rotacionam aonde eles bem entendem, é a massa, tá? Correto ou não é o que acontece. Então, às vezes você pode falar,
Porra, o curto, médio prazo tá horroroso. Mas o investidor está pensando em 2026, não, vai mudar de governo. Então, assim, vai entrar em recessão Brasil. Às vezes os caras passam por. Vai depender muito da leitura do mercado e de onde eles querem focar, tá? Então é importante, por isso que é importante você ter leitura de fluxo, para entender, né, para onde que está indo o fluxo, qual é a rotação setorial e qual o driver que está pesando mais, tá? Então, assim, não existe um driver, às vezes, principal, e o mercado vai rotacionar, tá? O que que eu queria jogar para vocês é que a gente tem alguns, vamos lá, alguns indicadores muito ruins no Brasil, Vitor. Tá? Então a indústria aqui no Brasil até que estava indo relativamente bem, ela volta a operar nas mínimas de muito tempo. Tá? Então a indústria ela está quase na contração, ela ainda segue um pouquinho para cima, né, em leve expansão, mas o que me preocupou muito, tá? É esse cara aqui. O índice de serviços derreteu. Derreteu mesmo. E lembre-se que serviços era o que estava salvando a gente, né? Porque a indústria global já está ruim há muito tempo. Então, gente, isso aqui é muito sério, tá? A partir de outubro, nosso índice de PMI de serviços, cara, caiu vertiginosamente. Isso aqui é preocupante, tá? Porque isso aqui precede a atividade econômica. Tá? Então, ou seja, a expectativa, e o que eu falei no call de hoje, Vitor, a gente não pode levar o resultado do quarto trimestre como o cenário atual, porque houve uma mudança nos índices macroeconômicos. Então, ou seja, você estava vindo ali, né, muito bem nos últimos trimestres. Olha lá, fevereiro, né, desde fevereiro a gente estava num nível muito saudável. Olha o que aconteceu com o serviço. Então, ou seja, a figura de resultado que a gente vai ter é uma figura passada, mudou drasticamente a partir de novembro, tá? Então, o último trimestre do ano deveria sentir um pouquinho dessa desaceleração, mas isso aqui vai ser mais sentido no primeiro trimestre desse ano, tá? Então, tomar muito cuidado com as cíclicas. Essa é a minha opinião, é onde eu tô indo, tá? E quando a gente coloca o ICOM, cara, dá para ver que o ICOM praticamente não recuperou. Tá? Ou seja, o que recuperou, lembre-se, Financials e FNC, olha aí que belo pullback, Utilities, que é sempre, né, um grande, o queridinho dos brasileiros por causa de dividendos, tá? E só. Então, o que a gente teve de recuperação realmente boa no mercado? Financials, que tem um grande peso no mercado brasileiro, Petro nas máximas ajudou, e nós tivemos a utilities puxando. Não sei se o Vitor concorda, mas a parte cíclica ficou lá para trás. E o Imob, né? Imob acabou puxando um pouquinho, tá? Imob tem operado bem. Tá? Mas quem realmente penou foi consumo. Então, muito cuidado no consumo. Então, especialmente as empresas mais cíclicas aí, mais atreladas a juros. Então, você pega a Localiza, cara, não foi tá? Literalmente nas mínimas. Toda a parte de hack não foi. Então, ou seja, tomar cuidado. Esse é meu aviso aí para a galera, Vitor. Eu acho que a figura do quarto tri, ela não vai ser a figura do primeiro tri. Essa é a minha opinião, Show, maravilha, tá? Vitão. E em termos de carteira, tu tem feito algum rebalanceamento, trocado alguma posição em função dessa mudança de cenário? Conta um pouco mais Sim, sobre vamos esse lá. manejo. Vamos lá. Cara, tudo assim, não tem uma verdade absoluta aqui, né? Então, o que a gente vai pondo é o que a gente, cara, tá falando para vocês. E, por exemplo, a gente sofreu um pouco no primeiro trimestre, no primeiro mês, né? Porque a gente, cara, veio do inferno pro céu, né? Um pullback, teve Trump, teve aí um tom mais light. Então, cara, tudo que não andou em 2024 puxou em 2025. Foi complicado. Então, a gente vem posicionado de dezembro de repente tem uma reversão de cenário completa. Mas eu achei que a gente segurou muito bem. Eu tive 1%, 1,20 de delta negativo. Cara, eu subi 4,5 e o Ibov subiu 5,5. Tá? Então eu recuperei bem. E o que que a gente manteve? Eu não troquei drasticamente, Vitor, a minha composição de carteira, que era, primeiro, exposição ao ouro. Eu tenho falado isso para vocês, vocês estão já de saco cheio de escutar do ouro, né? E a gente acertou muito bem. Então o ouro voou.
O yield subindo agora já é um fator negativo para ele, eu já começaria a aliviar o ouro agora. Então, ou seja, quem surfou isso daí, eu começaria a aliviar, tá? A gente manteve uma exposição forte em financials, então a gente veio com Itaú, BB Seguridade, Banco do Brasil e ABC, tá? Para essa quinzena. Banco do Brasil, a gente já reduz um pouquinho por conta das máximas. Então, nós temos uma consolidação lateral clara para Banco do Brasil e ele bateu máximas. Então, eu já reduzi exposição para esse mês. E o que, que nós fizemos de mais interessante, pessoal? Foi a troca de IVVB11, né, que segue em movimento corretivo, por quem? Meta, tá? M1, M1 TA34, certo? Nas máximas. Qual que é a ideia aqui, Vitor? Eu vou recomendar para a galera. Em função de todo aquele enrosco com inteligência artificial, nós acabamos tomando uma cautela com o índice amplo. Em função do dólar, que não para de cair, não dá mais para não acertar a BDR, entendeu? Então, assim, o dólar não está mais carregando a gente. Então, você precisa acertar a BDR na veia. Por quê? Porque ela precisa superar o dólar, né? E quem que a gente preferiu para fazer isso era um call que a gente já deu aqui, a troca de inteligência artificial por software as a service. E aí Meta era um dos caras mais interessantes para isso daí e foi a maior posição. Então a gente entrou mais forte em Meta, tá? A gente entrou em Amazon, tá? A Amazon lá fora ficou estável, quem puxou foi o dólar. E a gente veio reduzindo. Então, ou seja, as nossas três BDRs, duas a gente acertou e uma veio o resultado um pouco mais, né, a guidance mais fraco de Amazon, não foi um resultado ruim e acabou pesando um pouquinho, mas foi muito melhor do que está no índice amplo, tá? No IVVB11 e IVVB11. Então, acho que essa foi, eu acho que eu passei isso aqui para vocês, se eu não me engano, tá? E aí a composição de carteira, cuidado com exportação, tá? Porque o dólar não para de cair. E eu dei o call de proteínas para vocês, não dei, Vitor? Falei Sim. várias vezes. Olha a proteína. Cara, para mim, JBS está perdendo a tendência de alta, pessoal. Tá? Nós acertamos na veia. Suzano ficou nas máximas. Tomar cuidado, as principais exportadoras do Brasil estão em grande correção, tá? No curto a médio prazo. Eu dei esse call mais de proteínas do que Suzano, mas a gente também estava observando já Suzano nas máximas e bicicleta que não pedala cai, tá? Então a gente foi muito bem para quem? Para a Embraer, que depois dessa porrada toda devolveu quase tudo, mas na parte de exportação, pô, um desempenho muito melhor do que os pares. Então a gente rotacionou nosso nível de nossa posição de exportação para a Embraer e foi por enquanto muito benéfica, querendo ou não, né, ela está aí com 3,5, já bateu 15 esse mês, né? Mas está aí com 3,5, muito além do Ibov, tá? E que mais? Aí a nossa exposição de metálicas ficou em Gerdau, que era a única que poderia se beneficiar ali com tarifas norte-americanas. Vou falar, gente, não anda também, tá? Lembre-se que eu já falei, não acelera metálicas porque tá ruim, tá? Acho que essa é a ideia geral, Vitor. Show. Vitão, eu vou te mandar no chat aqui os Tá trades que a aqui, gente tem em aberto, bora. tá? Aham. Mas antes até a Angélica ali já perguntou sobre azul, se quiser dar uma Azul. pincelada. Cara, assim, gente, eu já uma casa que perguntou e eu vou falar o que eu falei para eles. Eu É o pior setor da bolsa, tá? Do mundo, não é da bolsa, é o pior setor de qualquer bolsa, tá? Todas as empresas do setor eventualmente quebram. Tá? Então, assim, não existe para mim investimento em aéreas. Existe talvez às vezes uma pontualidade, alguma coisa, um driver específico para você, sei lá, surfar, ou juros, ou macro. Mas, cara, não existe para mim geração de valor em aéreas no longo prazo. Tá? Esquece. Então, para mim, esse é um setor que deveria ser, vamos dizer, regulamentado pelo governo. Então, não gosto, está marcando a tendência de baixa aqui, tendência já de longas datas, depois de uma recuperação. Cara, para mim, zero posição nela e acho que já está meio esticada, já caiu muito para vender, tá?
Mas vamos lá. Agora, Sabesp. Parece que, cara, Sabesp é consenso geral ali para os gringos de empresas utilities, tá? Number one aí de utilities para mim também é. É uma das poucas empresas que ainda sustenta uma tendência de alta no longo prazo. A gente viu aqui uma continuação de tendência e agora ela já está num nível de resistência, pessoal. Então, é fazer a parcial e controlar o risco, né, com os stops. Não tem o que fazer. Tem baixo upside aqui no R$ 100, tá? Então, para superar R$ 100, a gente precisava de um mercado bem mais forte do que ele está. Intelbras, movimento de recuperação, por enquanto segue, tá? Não é uma reversão positiva, tem uma tendência de alta no curto prazo, tá? Então é seguir com controle de risco. Já tem quase 13% de ganho, tá? Solana. Solana foi um call de suporte, tá? Tá lá, não foi, não vou, não foi, não vou, não vai, então fica ali no suporte sem grandes gatilhos. Não deu stop, mas também não segurou e não andou, tá? Então ela continua ali na administração de risco. Equatorial para nós é top pick, né? No setor, eu acho que ela está fazendo um movimento de recuperação. Eu achei exagerado esse movimento de queda dela nos últimos nas últimas semanas, né, e meses, eu achei que ela devia ter segurado bem mais. Então, se ela faz um movimento de recuperação no diário positivo, tá? Foi uma operação que foi enviada recentemente, ela deu uma titubeada e consolida assim como o índice brasileiro. Então, também não deu stop, mas também não conseguiu dar sequência. Então, o beta bem parecido com o índice, tá? JHSF, se eu não me engano, não pegou gatilho, Vitor. Dá uma olhada aí. Eu Deixa acho que eu ver era aqui. 403. Vamos ver. Dá uma olhada. Gatilho O, de ra- entrada 403. o Não raio pegou, dela foi né? 402, não pegou, tá? Tá. Ela estava também num movimento aqui de recuperação, né? Fazendo pivô, mas acabou não dando gatilho, tá? Então, atentos aí. Copasa, movimento de recuperação, tá? Eu acho que ela tem espaço até pelo menos uns 25,50, tá? Nessas máximas aqui. Então, segue aí no movimento por enquanto. Essa foi uma entrada a mercado. E pague menos no movimento aqui que eu gosto bastante. Tem tendência de alta no longo prazo, tá? Então, por enquanto, se saindo muito bem essa operação de compra contra o mercado, se você pegar comparativamente, pô, tá super vencedor. Ela está subindo 0,3 contra 1,60 do mercado na queda, tá? Então a ideia aqui para mim é uma defesa de linha de suporte no semanal, ganho de momento, tá? Para romper essa resistência. Se romper isso aqui, ganha espaço. O analista viu isso e quis mandar, tá? Então um ganho de momento aí num ponto importante de suporte. Fechou? Show. A Angélica tá mandando pose. Vamos lá. Positivo, pessoal, para mim tá deu uma azedada. Lembre-se que ela é um pouco mais voltada para o Icon, tá? Ela continua aqui em tendência de queda, tá? Topos e fundos descendentes por enquanto e começa a perder momento no longo prazo. O movimento de alta, né? Pivô de alta que eu até tentei buscar essa operação, não deu. Achei que ela ia recuperar um pouquinho mais, então ela já perde algumas médias importantes. Então, assim, dentro desse contexto, né? Ou seja, o rompimento aqui era esse call aqui, né? Era um rompimento de resistência, tá? Para andar e talvez recuperar níveis mais acima, mas tudo indica que esse papel está perdendo, né? Voltando para o canal e tem toda a possibilidade de voltar para a base. Então, 5 seria o alvo. Então, para mim, é stop imediato quem estava comprado e, né, surfar quem tá comprado, tomar cuidado que ela pode ir até R$ 5, tá? O stop principal de longo prazo seria 5. Então foi um rompimento aqui que acabou não dando sequência. Show. O Tá? Denis te perguntou ali das médias móveis, quais parâmetros tem usado? Cara, eu uso bastante. O que é importante, né, Denis, é entender. Você tem vários números, né? E não existe o santo graal na análise técnica, uma coisa que funciona para todas. Então, o que é importante você entender é que, né, as tendências elas têm desvios padrões, tá? E obviamente a maioria das ações elas captam médias mais utilizadas. Mas é importante quando você estiver utilizando entender qual média uma ação está rodando.
tá? Então eu utilizo uma média curta de 12. Eu adapto um pouquinho sempre, né? O mercado gosta tipo de Nápoles, média 9. Eu gosto de adaptar um pouquinho mais lá, um pouco mais amplo, para não ficar muito colado no preço, dar sinal falso. Então eu gosto de uma média curta de 12. Eu uso uma média de 25 em vez de 20. Eu uso uma média de 30 e uma média de 50, tá? Mas por que tantas? Porque, cara, cada ação tem às vezes o seu desvio padrão, ou cada movimento, cada tendência tem um tipo de desvio, tá? Por exemplo, quando você olha aqui essa queda do Ibov, qual é o desvio padrão aqui? Ele é um pouquinho mais amplo. A média de 25 é melhor do que uma média curta, né? Então, ou seja, você tem que entender qual que média está captando mais. Nessa puxada recente do Ibov, a média principal é a média de 12, né? Então eu preciso respeitar mais a média de 12. Então é uma alquimia. Você precisa entender o que está sendo mais utilizado, ou seja, o que a ação está respeitando mais para ficar ligado e utilizar melhor, tá? Então eu utilizo essa gama aí de médias, tá? Não sei se eu expliquei direito. Não sei se eu posso pegar uma ação para explicar melhor também. Mas acho que deu para entender, né? Sim. Denis, cara, não existe certo e errado, existe o que você que faz dinheiro para você, né? Então, ou seja, 200 períodos é importante, 50 é importante, vai da sua estratégia, tá? Por exemplo, aqui em Embraer, quando a gente vê o desvio padrão de Embraer, é uma média móvel curta, ela geralmente fica na de 12 para mim, tá? Só que aí você, às vezes, ó, né, ela geralmente corre bem. Às vezes você tem, deixa eu pegar aqui, Rani, por exemplo, que eu acabei de mandar um call, deixa eu ver. Às vezes você tem uma média de 30 ou 25 oscilando mais, né? Ou seja, médias mais longas. Então eu uso uma combinação delas para fazer os trades, tá? E Só complementando. acho que é É. importante comentar também, Vitor, que a média móvel, como o Vitor bem trouxe, pode ser usada de vários fatores. Tem, né, Uhum. eu posso incluir ela em vários trade systems. Eu vou até deixar aqui no chat, tá? O nome do setup, que é setup 9.1 do Larry Williams. Tá? Uhum. Que eu acho que é um setup bem legal para vocês entenderem como que pode ser utilizado uma média móvel para determinar compra e venda. Porque, de fato, Uhum. né, pelo comentário do Denis ali de comentar sobre as médias móveis estarem sempre atrasadas, é que a média móvel ela é um indicador de tendência, ela, né, ela não é um indicador de gatilho de entrada, por exemplo, e pode ser, como é o caso Exato. do setup 9.1 do Larry Williams. Então, acho que é legal entender essa, digamos assim, essa gama de possibilidades que uma média móvel pode ser utilizada. Alguém vai usar para tendência, alguém vai usar para programar algum Exato. código, alguém vai usar para setup, então acho que é legal entender que ela é muito vasta, né? Isso, isso. Por exemplo, cara, eu gosto muito da média ampla. Por que que eu utilizo duas, né? A ampla, geralmente, ela mostra a tendência principal, tá? Então, eu gosto muito quando você tem, por exemplo, Klabin não, vou pegar aqui, sei lá, BPAC, né? Quando você pega BPAC, você tem talvez uma dúvida de qual é a tendência, está bagunçado, né? A média principal, né, uma média longa, ela é descendente. Então, ou seja, você pode utilizá-la de várias maneiras, uma captação de média para indicar, né, ou seja, realmente um ponto de entrada, mas às vezes ela pode ser uma bússola. Para onde essa ação está indo? Cara, se você olhar as médias longas de Klabin, cara, de Klabin não, de Banco Pactual, elas estão todas começando a descender, a cair. Então, cara, isso aqui de longe, isso absolutamente não é uma tendência de alta, né? Então você fala, pô, eu quero operar Banco Pactual no buy and hold. Cara, a tua média tá falando que tu tá errado. Entendeu? Não existe hoje sinais de reversão positiva em Banco Pactual para você encarteirar e falar que isso aqui é um buy and hold por técnico. Então, ou seja, a média disso daqui, do jeito que ela está oscilando, é negativa. Tá? E aí, se você jogar um desvio padrão, dá exatamente isso. O desvio padrão é o melhor cálculo que você tem. Você tem 95% de confiança que isso aqui está em tendência de queda, leve tendência de queda, né? E de fato nós tivemos, né, topos e fundos cada vez mais baixos. Então, ou seja, todo mundo fala, pô, o Pactual é top pick, é o nosso top pick no setor. Mas quando você olha aqui a média, fala, opa, calma, essa média aqui está para baixo, isso aqui não é uma tendência de alta, né? Então, ela é uma bússola, ela serve como suporte, são vários fatores aí, tá?
por Show. exemplo, aqui, quando ela caiu, né? Olha a média forte para cima, cara. Ela era uma tendência de alta ainda. Então você fala, pô, isso aqui está caindo numa tendência de alta. Então a secundária, eu posso ser comprador, né? Quando isso aqui retomar. Então, olha aqui, a bagunça. Você olha a média, você não tem certeza qual é a tendência de um ativo. Cara, dá uma olhada para uma média mais longa, você vai entender qual é o viés, tá? Que mais, Denis? Não sei se funciona B3 em si. Não entendi. O que tu quer dizer com shortear o real, Denis? É, hoje Comprar dólar é shortear real. Em outras É. palavras. Exato. Beleza. Vitão, eu queria te perguntar, tem uns papéis que eu tô de olho aqui, Manda. deixa eu pegar na minha conversa aqui, até tava falando com o pessoal da mesa. Eu tenho dois papéis e o Guilherme Persson queria saber um. Os que eu quero saber é Rapt 4 e Cebave. Tá, vamos lá. Cara, Rapt 4 aqui, né? Vamos lá. Olha aqui as médias funcionando. Joga a média de 50 para você ver. Tudo para baixo. O que que a gente tem? Pessoal, um pullback dentro de tendência de queda. Então, para mim, tá claro, claro, tá? Que a gente teve ali um movimento de consolidação. Aí o que acontece, tá? O último topo dessa ação ela foi inferior à resistência principal. Isso aqui já era um indicativo ruim, tá? E esse último topo ele veio depois de um fundo descendente. Olha como funciona. Então, a falta de um movimento, às vezes, é um grande indicador que isso aqui está piorando. Então, ou seja, os vendedores ficaram mais fortes nessa ponta vendedora e os vendedores conseguiram segurar esse cara muito antes, tá? Aí o papel travou e aí o que aconteceu, cara? Quando perdeu o suporte aqui, cara, já bateu em tendência de queda. Então, isso aqui está claramente em tendência de baixa no longo prazo. De maneira alguma, esse movimento representa uma reversão positiva, tá? Então, esse papel pode ir até 10 tranquilamente, sem alterar o viés, tá? Se quiser bater ponta compradora aqui, é trading contra tendência até 10 e ficar esperto nos 10, tá? Se quiser vender, 10 seria o ponto ideal, ok? Não atrativo aí. Show. Qual que é o próximo? E Cebave. Vamos lá. Cebave para mim está consolidada, não nada muito atrativo, tá? Tem oscilado entre 6,50 com suporte aqui na região de 4,50. Agora está em movimento de recuperação. Acho um setor ruim, tá? Tem agora tarifas nos Estados Unidos. Você pode mexer com o setor daqui para frente. Eu acho que ela tem movimento de recuperação até 6,50, tá? Tem trade curto prazo até que positivo, tá? Tá seguindo aí. Show. E o Guilherme Persson, nosso broker aqui, tá comprando inclusive na PF. Queria saber a tua opinião, Vitor. HBRE3. Eu nem conhecia esse papel HB, antes. RE3. HB Realty, puta, tendência de baixa. Ele tá achando que tá no fundo. É. É, perigo, perigo. Cara, a gente tem aqui, né, depois assim, vamos lá, pegar a tendência principal aqui, papel em consolidação, tá? Então a gente tinha, né, dois níveis aqui de resistência e um nível de suporte, tá? Então, ou seja, aqui é o desvio padrão normal, aí ela dá umas alfinetadas e voltava. Aí o que que acontece? Pessoal, suporte que não segura imediatamente uma ação, você já tem que tomar cuidado, tá? Bateu aqui, não segurou, opa, tem alguma coisa de errado. Então, se tu vai comprar uma zona de suporte e ela não andar, fica atento. Começa a desovar, porque tem alguma coisa de errado. O suporte e a resistência, eles têm que funcionar imediatamente, Vitor, tá? É imediato. Cara, por exemplo, você está vendido numa resistência. Se essa resistência não está empurrando isso aqui para baixo, a probabilidade de romper é grande, tá? Então, qual que é a ideia? Full trade que eu fiz em pose, tá? Que acabou não dando certo, tá? Mas, ou seja, bateu resistência, a gente estava com o nível de resistência aqui, né? Cara, bateu resistência, ela não quis cair, pum, rompeu, pegou média, acabou não dando certo, tá? Mas é exatamente o que aconteceu aqui com o HBRE3 inverso. Bateu, vamos lá.
bateu no suporte aqui, não quis andar, perdeu. Aí, ou seja, tendência de queda, esse movimento aqui não é um movimento de reversão positiva, tá? Então, para quem está posicionado, se perder mínimas, tem que tomar cuidado, ele vai assumir a tendência de baixa, tá bom? Show. Zero sinal de reversão. E a Beleza, Vitão. meta, calma aí, te falar que a Angélica está com meta. Ah, é Pessoal, verdade. meta, o que que a gente tem? Uma tendência de alta, média curta, captando já. Então a gente teve um rompimento de resistência e ganho de momento, tá? Tá um pouco já no nível de retração dela, já assim, dentro do padrão já não tem mais muito upside, mas foi uma excelente exposição para colocar em carteira, tá? No lugar de VVB11. Então na nossa parcela de offshore foi uma boa ação. Cara, eu tô com uma dor de cotovelo absurda disso aqui. Alibaba. A gente colocou na carteira valor, mas fiquem ligados aí em China, cara, porque Eu agora tenho, disseram, hein? né? China começou a andar, tá? Então tomem alerta aí alguns papéis chineses ou índices ETFs chineses que o negócio está andando, tá? A gente fez um trading Keyweb nos Estados Unidos, tá? Então, para surfar esse movimento, pegamos esse é o Crane Shares Trust, tá? Que pega China Internet ETF. Então, a gente pegou um call aqui, tá um pouquinho para frente, tá? Mas a gente observando, né, esse movimento de recuperação do fluxo chinês, a gente acabou entrando para essas empresas de tecnologia chinesa lá fora, tá? Isso é um trade lá fora. Quando a gente pega aqui o Hang Seng tá voando o índice chinês, tá, galera? Isso aqui é o Hong Kong, não é o continental. Voando. Então, é aqui para aqui que tá vindo o fluxo. Então, eu não sei se Baba é o cara mais, mas quem tem a possibilidade de olhar lá para fora, um bom trade tá aí. A gente mandou K-Web, quem quiser, tá? Tá no preço ainda, dá para pegar, ok? E aqui é Beleza, um, Vitão. aqui é um trade de canal também, viu, Vitor? Por exemplo, ó, cara, ele quis romper, né? Aonde que, né, a volta desse canal, para onde que essa ação devia, esse ETF devia ter vindo? Para baixo, né? Ou seja, o que que aconteceu? Os compradores eles estão notavelmente mais fortes, né? Então, ou seja, se esse rompimento ele veio lá de baixo. É um rompimento fraco, é difícil, porque, cara, você já gastou muita munição para chegar até aqui, tá? E aí eles não conseguiram vencer. Mas olha como o fluxo veio, né? Então, ou seja, em vez de sair de lá de baixo, ele está vindo aqui de cima. Então, resistência que não segura e leva o papel para baixo, opa, tem alguma coisa de errado. Então, a gente quis operar esse rompimento porque é um rompimento de alta probabilidade de realmente mudança de tendência, tá? E estamos no ganho. Já uns 2%, acho. Deu uma titubeada aí. Beleza, Vitão. Beleza? Acho que era isso. Tá. 5:10 agora, batendo aí o nosso horário de sempre. Mais uma vez te agradecer por toda a explanação. Acho que a gente sempre comenta, mas vale reforçar que o call aqui é sempre uma construção de ideias, né? Não é Isso. assistir um call, e sim a gente vê que o cenário vai se alterando, né? As probabilidades do mercado também, né? Então acho que é muito importante fazer esse acompanhamento semanal junto conosco. Isso. Já há bastante tempo aí a gente vem acertando, né? Ouro, né? Pegamos também topo da bolsa lá. Agora também ficar Uhum. atento, né? Com esses papéis mais cíclicos. Então, acho que é uma construção, uma jornada, a gente vem fazendo isso muito bem. E te agradecer mais uma Uhum. vez. E nos vemos quarta-feira que vem. Ótimo. Vitão, o que que eu queria deixar aí para a galera de bolsa aí da Avel? Meu, eu já falei isso antes, né? Nós temos hoje um cenário muito mais amplo, aberto. Cara, sempre tem alguma coisa muito boa, né? Pelo pior que seja o cenário, a gente, cara, tá indo melhor, né? O mercado recuperou. Mas, cara, olha a Alibaba, mano. Então, assim, para de olhar para a mesma. Tira as ações brasileiras do pedestal. Só falo isso. Para com Petrobras, Itaú, cara, aquele feijão com arroz. Cara, expandam os horizontes. Sempre tem. Olha, olha a Aura 33 que a gente pegou, né? Alibaba, Meta.
cara, hoje a gente tem um mundo aos nossos pés, então o brasileiro ele precisa se refinar e parar com esse negócio de bater na tecla do cara, porra, Brasil, Brasil, Brasil. Sempre tem alguma coisa voando e voando muito, tá? Seja aqui ou lá fora. Então, cara, fiquem atentos aí, expandam os horizontes, e comecem a operar um pouquinho mais lá fora pelos ETFs, né, Vitor? Porque, cara, tem trade bom pra caramba aí, tá? Tem muita coisa boa. É isso, Vitão. Beleza? Valeu. Valeu, Vitão. Até semana Até que vem. quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.